Eu tava conversando isso ontem com o meu barbeiro, cara, por incrível que pareça. Ele veio aqui em casa, a gente tava conversando, falou, pô, cara, você tem noção que vai fazer um ano, daqui a pouco vai fazer um ano de uma coisa terrível que você passou e agora você tá vivendo um momento incrível. E ele perguntou, pô, eu falei, cara, eu tenho certeza que isso aí é a mão de Deus, cara, na minha vida. É, muita gente não sabe o que a gente passa, né, o que a gente passou como atleta, né, como jogador, com a dificuldade que é. E eu me vi numa situação pós-guerra que eu não sabia do meu futuro, não sabia se eu ia conseguir mais jogar bola, não tinha mais cabeça. Se não fosse a minha família, minha namorada, meus amigos que me acolheram nesse momento, de estar sem clube, de não ter uma visão de como seria, porque eu saí de um bom clube, era uma boa situação, cara. Disputava um campeonato forte, né, que é a Champions da África, e voltar para cá e não ter um mercado do brasileiro tão aberto, porque eu já estava muito tempo fora, dificultou muito, cara, o meu retorno, né? Porque teria que procurar os clubes. E foi difícil. E graças a Deus, cara, é o que eu falo, Deus bota as pessoas certas no meu caminho, graças a Deus, para sempre estar me ajudando. E o Ronaldo, preparador físico do Nova Iguaçu, viu um story meu no Instagram, viu que eu estava no Brasil e me ligou, perguntando como é que estava a minha situação e tal. Falou do projeto que estavam preparando. Isso aí, acho que foi final de outubro. Eles estavam planejando ainda como seria o elenco, estavam pensando, porque tinha citado meu nome. E, cara, isso foi de uma alegria enorme. Isso me deu um ânimo. Falei, caraca, não, tipo, realmente ainda posso jogar, posso contribuir, posso viver do meu sonho. E quando me apresentaram o projeto, fui conversar com o Jânio, eu não conhecia o Jânio, conversei com o Andrezinho, me apresentaram o projeto, me mostraram o CT, toda a estrutura que o Nova Iguaçu tinha. E isso me encantou, mais pela estrutura e o projeto. Falei, cara, botar na vitrine, poder jogar contra grandes equipes, fazer um bom carioca e quem sabe voltar para um nível nacional alto. Óbvio que naquela época eu não tinha noção que a gente poderia chegar numa final, né? Mas já sonhava em classificar, de estar entre os grandes, brigar, porque a gente sabe que é isso que dá visibilidade e reconhecimento pelo trabalho. E ver isso tudo depois de um ano, cara, é gratificante demais, cara. Eu só tenho a agradecer todas as pessoas que me ajudaram, porque eu sei que eu não cheguei aqui sozinho. Tive pessoas extraordinárias para me apoiar, me ajudar. E agora eu quero dar mais orgulho ainda para eles. Eu estava fazendo outras coisas, estudando, tentando trabalhar de alguma forma e jogando, tipo, futsal, essas coisas, para ganhar um dinheiro extra, né, cara? Porque a gente sabe como é que é a dificuldade, a realidade do jogador. Não dá para ficar só em casa sem fazer nada. E isso mexeu muito com o meu psicológico, né? Falou, caraca, será que eu não vou mais jogar bola? Será que eu não sirvo mais? E tá vivendo tudo isso é gratificante demais. Não me via mais jogando bola. Eu não sabia se eu tinha condições reais de voltar para o nível que eu estava. Eu sabia que eu teria condições de jogar em algumas equipes, mas a gente sabe como é que é a realidade de você ir num time e falar, pô, onde é que você estava? Pô, cadê as minutagens? Pô, tava jogando, não tava? A gente valoriza muito. E eu pensava, pô, eu não vou conseguir chegar no salário que eu tinha. Então, eu sabia da dificuldade que ia ser e isso me preocupava. Cara, foram muitos momentos tensos, muitos. Não foram um só ou dois. A primeiro instante, eu como carioca, achei que ia ficar tudo bem, que era falar, os caras tá dando tiro aí, daqui a pouco tudo vai passar, mas as coisas foram tomando uma proporção gigantesca, tipo assim, que eu nunca tinha imaginado na minha vida pra gente aqui do Brasil. A gente vive muito distante desse cenário de guerra, a gente não tem noção. Sim. Ouvir os barulhos, estava muito próximo da zona de perigo que era do aeroporto. A gente ficava 20 minutos do aeroporto, então estava muito próximo. A gente via toda hora da janela do nosso hotel os caças passando, os caras passando de tanque lá na rua. E para mim foi mais tenso quando acabou a luz. Acabou a luz, a gente não sabia como é que ia fazer para comer, a comida estava acabando. A gente descia às vezes no mercadinho que tinha próximo, o cara abria 10 minutos para a gente ir embora. E a gente não, eu particularmente eu não falei com a minha família. Eu não falei, eu me afastei de tudo, de rede social, não postava nada, as pessoas da imprensa me procuravam. Eu tinha um medo terrível de aparecer, porque
eu tenho uma avó, e ela, pô, se preocupa muito comigo. Eu ia imaginar minha avó vendo eu na TV, que em cenário de guerra, minha avó podia ter um treco do coração e eu ia ficar com essa culpa dentro de mim. Então, eu não falava nem com meus pais. A única pessoa que eu falava diretamente era minha irmã, para dar todas as notícias. Eu falava tudo para minha irmã. Claramente estava acontecendo e ela filtrava para minha família. O que ela podia falar, o que ela não podia falar. Mas a gente chegou lá, tipo, a passar fome, cara. Tipo assim, ficar um dia sem comer nada a água tinha acabado e a gente descia pela glória de Deus mesmo, pra alguma coisa que conseguia comer. E depois de um tempo as coisas começou a andar, né, cara? A gente conseguiu um ônibus com um clube para ir para o Egito, que foi a maior tensão, acho, talvez, da minha vida, assim, porque a gente tinha contato direto com os militares lá, com os o pessoal da milícia, entravam armados no nosso ônibus para revistar, para ver as coisas. E foi uma tensão até chegar ao Egito, cara. Enquanto a gente não chegou no Egito, era uma tensão de que podia acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Eu, particularmente, depois da partida da semifinal, a ficha ainda não tinha caído. Só foi cair quando a gente voltou a treinar, que eu vi todo mundo comentando. A gente, pô, caraca, como é que foi? Não sei o que, como é que vai ser agora, Flamengo. Porque na hora mesmo no jogo, eu tava comemorando ter ganhado um jogo, mas não tinha ideia real do que a gente tinha feito. A gente, claro que imagina, sonhou com isso, a gente falou que queria ir para a final, mas a ficha realmente cair foi só quando a gente voltou no clube. A dificuldade de enfrentar uma equipe como o Flamengo, né? Uma equipe gigante, torcida incrível, jogadores de seleção. Então a gente sabe que vai ser muito difícil. Mas foi o que a gente tem conversado no dia a dia. Cara, a gente vai. O que trouxe a gente até aqui foi o nosso estilo de jogo, nossa maneira de jogar. E a gente não vai mudar isso agora. Vamos tentar propor o jogo, vamos tentar jogar, marcar forte, ser competitivo. Então, não tem segredo. Vamos tentar manter o que a gente vem fazendo até aqui, que veio dando certo. E, se possível, surpreender aí o gigante Flamengo. Foi o conjunto de coisas, né, cara? Não foi só uma coisa só. Primeiramente, a comissão técnica, a diretoria, que fez um trabalho muito bom em selecionando os jogadores certos para dar certo o trabalho do Cal. Assim como o Cal no dia a dia com a gente entendendo bem o que ele queria que a gente fizesse durante os jogos, durante as partidas. O trabalho que a gente fez preparatório de pré-temporada também com o fisiologista, preparador físico, tudo que foi feito contribuiu para que a gente chegasse até uma final. Mas tem N coisas, por exemplo, análise de desempenho, pegar os vídeos, estudar os adversários, pô, a empresa Believe ajudando, pegando detalhes de jogadores, característica, para facilitar o nosso trabalho, né? Acho que foi um conjunto de coisas, não foi só uma coisa só, um jogador ou outro. Todo esse conjunto de coisas contribuiu. Para mim, particularmente, o estilo que o Cal adotou é muito bom, que é um jogo de construir, de propor o jogo. Então, ajudou muito com as peças que eles conseguiram montar. Os jogadores todos têm essa característica. O Cal já é, pô, da antiga no Nova Iguaçu, é da família, conhece muito bem o clube. Então, ficou fácil para a gente quando chegou a proposta dele de não, vamos ser um time diferente, vamos jogar para frente, vamos manter a posse de bola, mudar os corredores sem se acovardar, evitar ao máximo o erro de passe e sem bola marcar, ser competitivo, marcar forte, coisas que muitos clubes não tentam fazer, que é uma pressão até um pouco mais alta, tentam jogar um pouco mais recuado e sair no contra-ataque, e a gente tem um bom jogo de transição, né, cara? Então a gente tenta recuperar a bola e sair logo rápido. Para mim foi um sonho e uma experiência incrível. Eu digo que até hoje foi a melhor experiência que eu tive de carreira, assim, foi jogar no Oriente, porque eu tive uma estreia brilhante e tudo por conta da torcida, cara. A torcida deles é incrível, realmente. Jogar na Sul-Americana em casa ali, pô, é surreal. Minha estreia foi contra um The Strongest, um jogo que a gente estava perdendo de 1-0 e eu entrei no intervalo, a gente com um a menos, e a gente conseguiu empatar e eu dar o passe, a assistência pro gol de virada, cara. O que aconteceu na cidade foi surreal para mim, cara.
o reconhecimento, a torcida, o calor, tudo. Cara, foi a melhor experiência que eu já tive, tipo, na minha carreira, de verdade. Eu joguei futsal. Eu não almejava jogar campo, mas como eu cresci muito, eu acabei indo pro campo. E o Vasco foi minha primeira equipe lá no Sub-17. E eu sempre quis ser atacante. Sempre joguei para frente, jogava de ala, sempre fui muito driblador. E quando eu fui pro Vasco, pô, os caras eram muito fenômeno, fazia gol, pô, 3 gols por treino, de caramba, e eu não tinha essa qualidade de finalização. Então, eu corria muito, eu acabei indo para lateral. Eu comecei de lateral direito. Eu corria bem, driblava e tal, mas não cruzava bem também. Então, me recuaram para volante. E aí eu comecei, minha carreira como volante, sempre gostei de jogar muito de volante. Só que aí, quando eu saio do Vasco, o treinador precisou de um zagueiro no América. E eu joguei muito bem como zagueiro. E eu achei muito fácil jogar na zaga, porque eu não corria tanto. E, tipo, gostando, criando gosto. Tinha como inspiração o Juan, né, do Flamengo na época. E era um zagueiro mais técnico e tal, me identificava bastante. E eu comecei a gostar e seguir. Joguei algumas temporadas ainda depois, por exemplo, agora em Malta, tava no Sudão, tava de volante mesmo, jogava no meio. Mas eu tenho essa facilidade de poder jogar um pouco mais na frente e recuado. Qual